Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de carga de dados dentro de uma tabela do banco de dados Oracle a partir de um arquivo de texto externo ao banco de dados. Então, a gente tem algumas formas de fazer essa carga. Uma das formas que não será abordada nesse vídeo é usando External Tables, por exemplo. E a forma que será abordada nesse vídeo é usando o SQL Loader. Tá? O SQL Loader é uma ferramenta do Oracle que permite fazer esse processo de movimentação de dados de um arquivo externo ao banco de dados para dentro de uma tabela do banco de dados Oracle. E aí, nesse cenário, a gente encontra ali alguns comandos, ferramentas e meios de controlar esse processo. Tá? Um dos meios de fazer esse controle é usando o arquivo de control file. Esse arquivo de control file ele controla, como ele já sugere, a forma como os dados serão carregados. Então, para esse vídeo, tem uma agenda, tem um escopo definido do que a gente vai executar. Tá? Primeiro, a gente vai criar uma tabela no banco de dados Oracle, uma tabela vazia, que será o local onde os dados serão inseridos posteriormente. Depois, nós vamos criar um arquivo de dados fazer nosso laboratório, e esse arquivo vai ter ali alguns registros só para fins mesmo de teste do que estamos falando aqui. Na sequência, vamos criar o arquivo de control file, que vai definir, por exemplo, quem que é a tabela de destino dos dados, onde que os dados a serem inseridos nessa tabela estão, que no caso é o nosso arquivo de dados que vai ser criado aqui. E por fim, a gente vai chamar aqui o SQL Loader, tá? O SQLDR, que é o utilitário que chama o SQL Loader para fazer a carga dos dados na tabela. E esse procedimento aqui do passo 4 nós vamos fazer localmente, ou seja, nós podemos fazer a carga dos dados via SQL Loader tanto localmente, quando o arquivo de dados ele está no mesmo servidor do banco de dados, e aí não envolve o uso de rede para fazer essa carga, tá? Ou nós podemos fazer esse processo também de forma remota, quando os arquivos de dados eles estão no servidor remoto. O banco está em um servidor, o arquivo está em outro servidor, e os dados são trafegados via rede para poder fazer a inserção deles dentro da tabela de destino. Vamos fazer esse processo de carga remota e vamos também tentar inserir, só para verificar o SQL trabalhando, vamos tentar inserir dados que serão rejeitados pelo tamanho do campo. Nós teremos um campo ali do tamanho X, vamos tentar inserir dados nesse campo que são maiores que o tamanho do campo. A gente vai ver como que isso é tratado ali durante o processo de carga do SQL Loader. E vamos também tentar fazer inserção de dados que serão rejeitados por estarem violando uma constante unique. Então, vamos às atividades. Tá? Primeiro ponto, a gente se conectar no banco de dados. Tá? Nesse servidor eu tenho uma instância chamada OSL2, e nessa instância tem alguns PDBs. Nós vamos usar um PDB chamado HRPDB. Então, vamos só validar os PDBs que temos aqui. SQL Plus barra SCPA show PDBs. Então, nós vamos usar esse PDB, HRPDB. Tá? Vamos sair aqui e conectar diretamente nele, já usando o usuário HR. SQL Plus HR barra HR no PDB HRPDB. Então, conectei, show name, de fato estou no PDB HRPDB, show user, de fato eu estou conectado com o usuário HR. Nesse momento eu vou fazer a criação da minha tabela. Então vamos lá, vou fazer um create table, create table pessoa, com ID do tipo number tamanho 2, ela vai ser um primary key, uma chave primária. E eu estou também definindo um campo nome com chave 2 de tamanho 15. Tá? Beleza, minha tabela foi criada com sucesso. É um desk na minha tabela pessoa, que eu acabei de criar. Ela tem dois campos, que é o ID e o nome. E essa tabela não tem registro nenhum. Tá? Agora a gente vai, eu estou no mesmo servidor, são só duas aulas, tá? Mas é o mesmo servidor. Aqui eu estou dentro de um diretório já chamado SQL Loader, que eu criei para criar meus arquivos de dados e de control file aqui dentro. Aqui dentro eu não tenho nada, vamos criar um arquivo pessoa.dat, que é onde nós vamos colocar os nossos dados. Entrar no modo de edição, eu vou aqui pegar 3 registros. Então eu tenho o registro 1, Francisco da Silva, registro 2, Felipe Almeida, registro 3, Fernando Souza. Vamos salvar esse arquivo, dar uma enquete nele. Estão ali meus registros. Agora eu vou criar meu arquivo de controle, meu control file, para fazer a definição de quem é a minha tabela, qual que é o destino e qual que é o origem dos dados. Vamos lá, tem um arquivo chamado pessoa.cdl, e dentro desse arquivo nós vamos colocar o seguinte: data, in file, qual que é o nome do arquivo? É o pessoa. Esse aqui é o arquivo de origem, tá? Essa palavra in file eu uso para definir o arquivo de origem dos dados. Então, os meus dados estão dentro de um arquivo chamado pessoa.dat. Tá? E into table, aí nesse momento eu defino a tabela de destino dos dados. O nome da tabela que criamos aqui, no caso, é a tabela pessoa. Né? Então, vamos colocar aqui pessoa. Aqui nós vamos colocar, por exemplo, como que os dados são delimitados. Tá? Então, se a gente olhar, deixa eu sair aqui, para um get pessoa.dat, a gente observa que os nossos dados são delimitados por vírgula, tá? Os campos. Então, a gente vai fazer essa definição aqui. E aqui eu defino os campos que vamos inserir na nossa tabela. O primeiro campo é o ID.
O segundo campo é o nome. E esse nome eu posso especificar aqui a nível de SQL Loader, ou eu posso deixar essa validação apenas pelas especificações da tabela que foi criada aqui, então, o tamanho do campo, por exemplo. Nesse caso, eu vou dizer que o nosso campo ele tem uma especificação de ele é um chá de tamanho 40. Chá 40. Beleza. Get pessoa.cpl. Então, essas aqui são as configurações de load dos nossos dados. Para a gente fazer isso funcionar, nós vamos chamar aqui, meu certificado de autocondicionalidade de ambiente setadas, então, chamar o SQL LVR. Eu vou me logar lá no meu PDB, usando o meu usuário e senha, dono da tabela, aonde eu vou inserir os dados. Então, usuário e senha, hr/hr, usuário e senha. E o PDB é o HRPDB. Então, eu vou chamar SQL load, hr/hr, ou seja, usuário e senha, @hrpdb, que é o nome do PDB, onde está a minha tabela. Eu vou especificar quem tem o arquivo de controle, o controle para. O arquivo de controle é chamado de pessoa.ctl. E eu vou definir um arquivo de log que vai conter informações sobre a execução do meu processo de log. Então, chama aqui log igual pessoa.log. Então, vamos executar isso aqui e verificar se esses registros serão inseridos. Então, observe que eu tenho 3 registros no arquivo de dados. Eu observo que na minha tabela eu não tenho meu registro. Vamos executar e ver o que vai dar. Então, a gente já consegue observar que ele inseriu 2 linhas consistentes. Tá, mas nós temos 3 registros. Por que ele só inseriu 2? Né? Aí a gente pode ver nosso arquivo de log para verificar o que aconteceu. A gente consegue ver que o nosso arquivo de log, no começo, tem algumas informações sobre quem que é o meu arquivo de controle, arquivo de dados. Ele gerou um bad file. Tá? O bad file é um arquivo que ele mantém registros que não atendem os requisitos, né, as validações, para você inserir no banco de dados. Ele vai pegar esse registro e colocar no bad file. Inclusive, o registro faltante da inserção, o registro que não foi inserido lá no banco de dados, vai estar nesse arquivo aqui. Tá? A gente vai verificar depois. E aqui mais abaixo, eu tenho algumas informações sobre o processo. Tá? Ele está falando que a pego pessoa não foi carregada, né, e que ele está usando a opção de insert. Essa opção é a default, tá? Então, ele sempre vai fazer um insert e não especificar um método diferente do insert. Ele está falando que as validações a nível de SQL Load, né, ele tem um campo IT, ele tem um campo nome, esse campo nome também 40, a nível de SQL Load. Então, o que a gente definiu ali no nosso arquivo de control file, o campo nome SHA-40. Mas a nossa tabela, quando nós criamos ela com baixar 15. Tá? Então, vamos continuar aqui. Aí aqui ele mostra qual foi o erro. Registro, né, rejeitado. Qual foi o erro? Erro na tabela pessoa na coluna nome. Tá? Tabela pessoa, coluna nome. Bom, coluna nome, a gente tem Francisco, Felipe e Fernando, certo? Francisco, Felipe e Fernando. O que aconteceu na coluna nome? Tá? O erro foi o 12.899. O valor é muito grande para a coluna HR pessoa nome. O valor atual que foi tentado inserir, ele tem 18 caracteres. Só que o tamanho máximo permitido é de 15. Então, quando nós criamos nossa tabela, nós definimos que ela vai baixar 2 tamanho 15. Mas em algum momento, nós tentamos inserir um registro que tem um tamanho 18. Esse registro não coube dentro dessa coluna nome e ele foi rejeitado. Então, a gente consegue ver aqui, ó, linha não carregada devido a erro de dados. Tá? E a gente consegue ver lá dentro do arquivo de bad files qual foi o arquivo rejeitado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Observe que a gente tinha 2 registros. A gente tinha um data e um controle. E após a execução, tirou o arquivo de log, que é isso que a gente acabou de ler. E ele gerou também automaticamente um batch. Então, um catch nesse batch, e a gente vai observar o registro que não foi inserido. Foi o Francisco da Silva. Francisco da Silva, se a gente olhar o nome dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente o que disse aqui, ó. Ele tentou inserir um registro de tamanho 18 no campo, cujo tamanho máximo é 15. Esse foi o motivo dele. Então, quando a gente vem no nosso banco de dados, nós fazemos um select para pessoa. Nós temos que apenas os 2 registros, né, Felipe e o Fernando, foram inseridos. Tá, mas e agora? O que eu faço? Simples. Se a gente realmente precisa que esse registro esteja inserido lá dentro, a gente vai ajustar a nossa tabela para que ela consiga comportar o registro que tem o tamanho de 18 na coluna nome, né? Então, vamos fazer uma outra table, pessoa, modify nome, vou achar 2 do tamanho 20. Isso vai fazer com que o arquivo, né, o registro que foi editado, caiba dentro desse campo aqui. Beleza? Vamos dar um best na pessoa. E agora o nosso campo nome ele tem tamanho 20. Vamos tentar inserir novamente. Observe que o comportamento padrão, mesmo comando, tá? O comportamento padrão do SQL Loader é tentar fazer um insert. Quando ele faz um insert, ele precisa que a tabela seja vazia. Só que a nossa tabela não está vazia. A nossa tabela já tem registros. Então a gente vai receber um outro erro. Tá? Então vamos lá. Beleza. Erro na tabela. Pessoa. For insert option, table must be empty. Então, assim, para usar a opção de insert, a tabela deve estar vazia. E a nossa tabela não está vazia. Então, se a gente olhar na tabela, ele não seria o meu registro. Certo? Quando que a gente contorna isso?
Vamos no nosso arquivo de controle. E em vez de deixar o padrão, a gente vai colocar aqui, ó, no append, tá? Quando nós colocamos essa opção de append, ele vai ler os registros do arquivo de dados e vai appendar, você vai colocar eles no final da tabela. Nesse caso, ele já vai estar validando, inclusive, registros que já existem na tabela e que existem com o mesmo código, né, o mesmo IT da chave primária de outros registros, e já vai editar esses registros também. Mas, no final das contas, ele vai fazer o que a gente precisa, que é adicionar apenas o registro que ainda não foi adicionado. Tá? Então, vamos salvar o nosso arquivo de controle e vamos editar novamente o nosso comando de loop. A gente consegue ver que uma linha foi inserida. E se a gente observar, antes nós tínhamos o registro 2 e o 3, agora a gente tem também o registro 1, que é o Francisco da Silva. Tá? Porque antes ele não foi inserido porque o tamanho dele é de 18 e o campo era apenas de 15. Tá? A gente consegue também guardar outras coisas aqui no nosso arquivo de volta. Tá? Isso e a gente consegue observar algumas coisas que aconteceram aqui. Tá? Primeiro, olha só o que ele já nos apontou aqui. Ele deu dois registros rejeitados na tabela pessoa por violação da Unique Constraint C07756. O que é essa constante? É a constante de unicidade, né? Eu não consigo inserir registros duplicados. E quais foram esses registros? Observe que toda vez que eu executo o nome de load, ele vai ler o arquivo, e no meu arquivo tem um registro 1, 2, 3. O registro 2 e 3 ele já tinha sido inserido. O registro 1 não. Então, se o registro 2 e 3 tinham sido inseridos, quando ele tenta inserir novamente, ele vai dizer que ele não vai mais inserir esse registro porque ele vai estar violando uma restrição de unicidade, tá? Uma restrição de chave primária ali. E aí ele só vai inserir um registro. Então, ele fez exatamente o que era para ser feito. Tá? A gente consegue garantir que os nossos dados foram inseridos e foram inseridos de uma forma consistente no nosso banco de dados. Agora, nós vamos fazer um processo semelhante, tá? De carga de dados. Mas agora, nós vamos fazer essa inserção via um arquivo de dados, uma fonte de dados remota. Tá? Até o momento, nós temos esse cenário aqui. Deixa eu tentar aqui desenhar. A gente tem o nosso servidor de banco de dados. E aqui dentro desse servidor, nós temos o nosso banco de dados. E aqui dentro do banco de dados, a gente tem uma tabelinha XPTO. E dentro dessa tabela, nós estamos inserindo dados de um arquivo que está local no nosso servidor. Tá? A gente tem vários registros aqui, inserindo aqui dentro, mas é local, não tem rede. Agora nós vamos ter um segundo servidor, que esse segundo servidor é o meu notebook, onde eu tenho um arquivo de dados, né, que tem algumas linhas aqui, e eu vou inserir esse cara aqui via TCP, ou seja, tem uma conexão externa. Tá? Vou inserir aqui dentro. Então esse é o cenário que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui para o meu computador local. Né? Eu tenho aqui já alguns arquivos criados. Então, tenho aqui o meu arquivo de controle, que vai fazer o mesmo processo, então não muda nada, tá? O arquivo de controle é o load data, em file eu tenho o arquivo, o nome do arquivo independe, tá? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Ele vai inserir a tabela pessoa, ele vai fazer um append também, tá? Eu não quero que ele insira dados, ele não vai conseguir inserir dados se eu não colocar o append, tá? Porque ele vai dizer que já existe. Os campos também são delimitados por vírgula, e vai ser também um IT ou não. Tá? Quais são esses dados? Eu tenho aqui uma tabela de dados, que é essa tabela. Ela já tem exatamente os mesmos registros, tá? Se eu tentar inserir isso aqui, ele vai simplesmente ignorar, porque ela vai estar violando a restrição de chave primária, restrição de integridade de unicidade. Eu vou inserir esses registros aqui. Vou tentar. Então, eu posso deixar eles, porque eles vão ser ignorados, mas eu posso apagar e inserir só esses aqui. Vou deixar. Tá salvo, esse aqui é meu arquivo de origem. E agora eu vou chamar meu arquivo, meu SQL load. Tá? Então, vamos lá. Eu estou dentro do diretório aqui, diretório onde ele não mostra o diretório, né? Mas enfim. Aqui dentro desse diretório, eu tenho meus arquivos de dado, que é essa pessoa, e eu tenho meu arquivo de controle. Então, eu vou chamar o SQL LDR, conectando com o usuário HL sem HL. Lá no servidor 192, onde eu meio 0.150, que é o IP do meu servidor de banco de dados. Na porta 1521, ele vai usar o serviço HNTTP, local domain, que é o serviço do meu HNTTP, onde está a minha tabela pessoa. Tá? Eu vou usar o meu arquivo de controle do control file pessoa.cpl e vou usar o log pessoa 3.log. Beleza. A gente consegue observar que ele inseriu duas linhas. Por que ele inseriu duas linhas? Vamos observar. Nosso banco ele já tinha 3 registros: o Felipe, o Fernando e o Francisco. O nosso arquivo de dados tem 6 linhas, que é o Francisco, o Felipe e o Fernando, que já estavam lá dentro. Então, esse aqui, naturalmente, ele vai ignorar, por conta de que eles vão violar restrição de unicidade. Então, ele deveria ter inserido esses 3 registros. Mas, quando a gente observa a nossa saída, ele inseriu só 2. Por quê? E, novamente, ele vai entrar na questão do tamanho do campo. Tá? O nosso campo, quando nós editamos ele estava com tamanho 15.
né, como foi criado aqui em cima, e aí nós alteramos ele, e ele ficou com o tamanho 20, né, principal. Só que se a gente olhar aqui, o Juara, Cabra, Peste, ele tem um tamanho de 21. Então ele não vai caber. A gente pode pegar mais detalhes sobre isso lá no nosso arquivo de log. Tá? Se a gente olhar aqui no nosso arquivo de log, tem um arquivo de log pessoa 3log, esse aqui. A gente observa que ele rejeitou aqui 3 linhas por conta de restrição violada, né, uma restrição de unicidade violada, que foram justamente os registros do Fernando, do Felipe e do Gabriel. E aí ele rejeitou também um registro por conta da coluna nome. O valor é muito grande para a coluna HR pessoa.nome. O valor que tentei inserir tem 21 registros, 21 caracteres, mas eu permito no máximo 20. E por isso que ele não carregou os 3 registros que eram para ter sido carregados, ele carregou apenas 2. E aí, o que eu faço para resolver isso? Tá? Ou eu ajusto o tamanho do meu campo para ele ficar dentro do limite de 20, né? Sei lá, abre o primo aqui, ou eu altero a minha coluna para fazer ela caber dentro, para comportar esse dado. Fazer alteração no dado é um pouco mais complicado porque eu vou estar perdendo informação. Talvez eu não queira fazer isso. Então, novamente, eu vou lá na minha tabela, vou fazer um autofilho, pessoa, de pai, nome, então ela como baixar Luiz, de tamanho, pai, aí eu garanto que vai caber. E aí eu vou executar o meu comando de novo novamente, e ele deve ser mais uma linha. Ele não seria uma linha. Por quê? Deixa eu tentar entender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá, entendi. Vamos olhar aqui o nosso arquivo de dados. Ele não inseriu, porque quando ele tentou inserir esse registro, apesar de não dar mais a violação de tamanho, né, de campo, mas ele vai dar a violação de unicidade, porque eu coloquei os 2 registros com o mesmo ID, e isso é proposital, que era para a gente repetir esse erro. A gente tem exatamente 6 registros, e todos os registros eles deram violação de integridade de chave, porque todos eles já existem no banco de dados com esse ID. Então eu posso alterar aqui, porque eu sei que isso está errado, e colocar um novo ID. Tá? Salvar, e vou executar novamente. E aí sim, ele inseriu uma linha para mim. E todas as outras linhas ele ignorou. Então ele vai dar um erro de chave única nas outras linhas, mas essa aqui ele foi. E no final das contas, a gente deve ter 6 registros no nosso banco de dados. Então, select pessoa, a gente tem nossos 6 registros aqui. Tá? Então, esse é o procedimento, tá? Claro que isso aqui é superficial, mas pelo ele tem muitas opções, muitas combinações, dá de fazer muitas combinações de opções, né? Você pode carregar dados de mais de um arquivo simultâneo. Você dá de fazer muitas ações dentro dele. Isso aqui é só o básico, mas eu conheço para quem precisa fazer uma iniciação de dados, né, de uma tabela a partir de dados que vem de um arquivo externo do banco de dados. Por agora é só, creio que consegui apresentar todos os tópicos que eu havia planejado para esse vídeo, tá? Passamos por todos esses cenários aqui e vou encerrar o vídeo por aqui.